arrasões! Tudo bom com vocês? Meus amores, como é que vocês estão? Me contem aí. Então, como vocês viram aí no título do vídeo, o assunto hoje é um pouquinho mais solto, não tem roteiro, não tem nada disso. A gente só vai, conversar um pouquinho. Então vamos conversar? Então, eu não sei se vocês lembram no vídeo que eu postei na terça-feira, né, que foi um vlogzinho, eu falei de um produtinho que eu tava esperando eles me entregarem e tal, e o produto chegou. Só que eu vou falar muito bem dele, né, sim, que eu digo muito bem, é que eu vou falar melhor, que eu vou explicar sobre ele lá no Instagram. E se você não me segue, eu já vou deixar esse Instagram passando bem aqui, lindo de bonito, pra você ir lá seguir. Que são esses dois produtinhos aqui, ó. Eu recebi hoje, que é o chá Regulife, ele é um chá diurético. E esse aqui, ó, que é o Lipo Strong. Ouvi dizer que se você tiver uma alimentação mais saudávelzinha, não tô falando de você viver de dieta, e você ser bem certinha com o comprimido, vem cá, gata, deixa eu te contar, você pode perder até 10 quilos em um mês. E o melhor, ele é natural, hein? Então tá aí, recebi o kit e vou falar deles lá no Instagram, então já aproveita e me segue. Seguinte, vim conversar com vocês, como vocês viram aí, para falar um pouquinho desse meu amor pela área da saúde, como você decidiu ser da área da saúde, como você resolveu fazer enfermagem, por que você não fez a medicina. E assim, eu já falei em um outro vídeo que eu já desejei ser fisioterapeuta, que eu já desejei ser médica, que eu quis ser enfermeira, que eu sou técnica em enfermagem. Então assim, a gente veio pra ter aquele papinho bem cabeça, sabe? Então vamos lá. Eu aos meus... deixa eu pensar. Eu conversei com vocês que ali na faixa dos meus 12, 13 anos, eu vi meu avô muito doente, meu voci. Vou pôr uma fotinha minha com ele bem aqui, dos meus 15 anos. Meu avô, ele ficou muito doente. E nessa época eu pensava em ser chefe de cozinha. Eu queria fazer gastronomia e pensava nesse universo de cuidar, assim, né? No sentido de fazer a gastronomia, porque eu amava cozinhar e eu ainda amo. Então, nessa época eu tava pensando nisso e decidi ficar um tempo com meu avô e com minha avó em Minas, né? Nas férias. E meu avô já tava muito doente. Meu avô teve vários problemas porque ele sofreu um acidente, teve que tirar o baço e com isso foi sobrecarregando o organismo dele e com isso ele foi ficando doente, até que ele ficou tão debilitado que ele precisou fazer fisioterapia. Eu não lembro ao certo porque muita coisa da fase do meu avô ruim foi meio que tem um bloqueio na minha cabeça e eu não lembro com tanta perfeição. Mas eu sei que meu avô teve que fazer fisioterapia uma fase da vida dele, e eu estava em Minas nessa época, e eu lembro que a menina ia 3 vezes na semana fazer fisioterapia com ele. E eu tenho um primo chamado Marcos Paulo, que é médico, e ele cuidava do meu avô, e né, questão desses medicamentos todos. Eu lembro que meu avô tomava tal de lactulona, e tomava muito remédio, e essa menina ia pra lá e ficava cuidando dele, cuidando. E eu vendo que a ação dela gerava uma reação no meu avô que realmente estava devolvendo a possibilidade de andar pro meu avô. E assim, foi uma coisa que foi mexendo comigo, sabe? Eu olhando todo aquele processo, ele reclamava que às vezes doía, que às vezes ele não queria, e ela lá com paciência e conversava. E meu avô não era uma pessoa fácil de se lidar, ele era bem turrão. E ela levava ele, eu lembro que ela ia pra casa da minha avó, da cidade da minha avó pra cidade onde ela mora são 7 km, então a gente levava ela de volta todos os dias, que tinha a fisioterapia. Aí eu lembro que logo assim que meu avô tava quase terminando a fisio, eu olhei pra minha mãe e falei assim, eu quero fazer fisioterapia, porque eu quero poder fazer isso pelas pessoas, fazer as pessoas ficarem bem. E na época minha mãe falou assim, filha, vai, se é o que você realmente tá querendo, faça. Só que, com ali uns 14 aninhos, meu avô ainda estava muito doente e já não fazia fisio mais e tal.
Só que sempre o Marcos Paulo cuidando do meu avô. E eu tava certa na cabeça que eu queria fazer fisioterapia. Fui passar mais uma época em Minas. E nessa época o Marcos Paulo foi atender meu avô na casa dele. E eu estava lá. E o Marcos Paulo foi meu crush da infância. Eu olhava o Marcos Paulo assim, eu quero casar com esse homem. E assim, eu achava ele a coisa mais linda do mundo. E o jeito dele, o cuidado dele com o meu avô. E eu via que o que ele pensava, ele dava um diagnóstico pro meu avô. Ele fazia a receita, fazia os remédios, inclusive manipulados, ele pedia. E meu avô começava a fazer o tratamento e eu via meu avô realmente respondendo ao tratamento. Eu olhei pra ele e falei, e aí, que é isso? Aí foi quando ele me explicou da medicina e tal, e falou por alto que era medicina. Aí eu falei assim, não é fisioterapia bem o que eu quero, é medicina, eu quero curar pessoas, eu quero literalmente salvar vidas. Não que eu, não faria isso com uma fisioterapia, mas eu queria ser médica. Eu realmente queria ser médica, algo dentro de mim acendeu muito forte pra medicina. E eu fiquei com isso na cabeça, eu quero ser médica, eu quero ser médica, eu quero ser médica. Fiz o ensino médio, fiz cursinho, fiz 500 coisas. E no ano de 2011, foi 2011? Foi 2000 ou 2009. Eu sei que fazem exatos 10 anos que meu avô faleceu. Foi depois da minha festa de 15 anos, 6 meses depois meu avô caiu, quebrou o fêmur e teve, por incompetência médica, o médico não levou a sério a infecção que estava dando no ferimento dele. Meu avô teve sepsemia e, obviamente, ele teve falência múltipla dos órgãos e veio a falecer no dia 11 de junho. E foi assim, eu não gosto de ficar falando muito porque foi o momento mais triste da minha vida, disparado. Foi um momento que literalmente o chão abriu e eu caí. Eu fui pro fundo do poço com o falecimento do meu avô, do meu voci. E quando ele faleceu, ficou mais forte em mim o desejo de medicina, porque eu falei, eu vou achar a cura para a doença do meu avô. Eu vou, desculpa a palavra, mas eu vou no inferno e eu acho a cura para a doença dele, porque ninguém mais vai passar o que eu passei, ninguém mais vai sentir a dor que eu senti por conta dessa doença. E eu fiquei batendo ali na tecla da medicina até ao meiar ali dos meus 19 anos. Eu ficava no vestibular por 1 ponto, por meio ponto, por 0,75, por 1,25. Então, assim, quando eu falo que eu fiquei muito na portinha de passar para medicina, eu fiquei muito na portinha. Foi quando eu conheci o André, foi logo uns anos depois, e eu tava nessa de querer medicina, e o André também tinha esse desejo de fazer medicina, só que ele já era enfermeiro formado. Aí o que aconteceu? Eu conversando com o André um dia, eu tava na casa dele, ele olhou pra mim e falou, meu bem, você tem que ter uma profissão, enquanto você não passa pra medicina, você precisa fazer alguma coisa. Eu também quero, mas eu vi que eu poderia chegar naquele objetivo de salvar pessoas, de ajudar pessoas de outra forma, não necessariamente só na medicina. Você precisa fazer alguma coisa. Por que você não faz um curso técnico em enfermagem? Aí eu, não quero fazer enfermagem, eu quero fazer medicina. Ele olhou pra mim, na época a gente tava ficando, ele olhou pra mim e falou, meu amor, você precisa ter uma profissão. E isso ficou martelando na minha cabeça, e ele conversou com a minha mãe e falou assim, ela precisa fazer alguma coisa. O superior é caro, né, um investimento muito grande. E vai que ela não gosta, ela tranca no meio, então vamos pôr ela tem que tentar pelo menos o técnico. Foi quando minha mãe olhou pra mim e falou assim, você vai fazer o curso. E eu não quero ela, Sandy, você vai fazer. E hoje eu dou graças a Deus pela minha mãe. Mãe, obrigada por ter feito isso, viu? Porque hoje é a profissão que eu tenho, é algo que eu amo e que eu me descobri lá dentro. Então, assim, ela foi lá comigo, fez a matrícula e eu fui nas primeiras aulas contra a minha vontade. Eu fui porque minha mãe estava pagando e eu precisava fazer o curso.
Só que dentro do curso eu fui me descobrindo, eu fui vendo um lado da enfermagem que eu nunca tinha sido apresentada, que é o cuidado básico. Eu fui entender que o Marcos Paulo fazia era uma exceção, que não necessariamente na medicina teria isso, que é o contato com o paciente, o cuidado, era uma coisa do Marcos Paulo, não era uma coisa de médico. O médico ele diagnostica, né? Diagnostica a doença e trata. A enfermagem, a gente cuida, a gente faz os cuidados, né, com aquele paciente, que era o que eu realmente gostava, que era aquele contato, que era o olho no olho, que era o eu tô aqui se você precisar de mim, que era o contato ali dentro do quarto, aquela coisa ali ligada ao paciente, era na enfermagem. E eu descobri isso no curso. E foi quando eu comecei. Eu tô gostando, tá sendo legal. Poxa, é legal. E o André me ajudando. E depois eu terminei com o André e tal. E vida que segue e tal. Gente, eu descobri a minha profissão por acaso. Então, assim, eu fui descobrindo um amor e me dedicava e fazia os estágios, sim, dando 1000% nos meus estágios. Não é à toa que acontecia de, por exemplo, acabar minha carga horária. Isso aconteceu umas 4 ou 5 vezes nos meus estágios. De eu estar, por exemplo, na UPA, e ia ser meu último dia na UPA, e a enfermeira da UPA olhou pra mim e falou: Sandy, tem como você vir, mesmo não estando com a sua professora, a gente fica aqui te supervisionando, eu coloco uma pessoa com você e tal, só pra você dar um auxílio, porque você ajuda a agilizar o processo aqui na UPA. Eu, claro que tem, óbvio que tem. E eu ficava lá, e isso me agregou muito, porque eu aprendi muito, né? À toa que eu falo que coisas de lá me marcaram. A primeira pessoa que eu fiz punção venosa chama Angelita, era uma senhora de 65 anos, de uma comunidade carente do Valparaíso de Goiás. E eu lembro que no dia que eu limpei o braço dela com algodão e álcool, o algodão saiu sujinho, ela olhou pra mim e falou: minha filha, desculpa, mas é porque lá onde eu moro não tem asfalto. Eu falei: ah, para com isso aqui é porque tem degermante, então é normal sair essa sujeirinha. Então, assim, ali eu entendi o que era ser técnica de enfermagem ou enfermeira. Era você olhar a pessoa com amor, era você ter amor no tratamento. E assim foi indo, fiz o técnico, me formei. E minha mãe falou: Sandy, e aí, quer tentar medicina ainda ou quer fazer enfermagem? E foi a primeira vez que eu olhei pra minha mãe e falei: eu não me enxergo médica mais. Eu não me vejo na medicina mais. Eu quero fazer o superior de enfermagem. Comecei o superior de enfermagem e fui vendo que o superior era muito mais burocrático, no sentido de que o enfermeiro, ele tem assistência básica, mas ele era muito mais a burocracia de determinado local do que o técnico. O técnico é mais contato e era isso que eu amava. E por questões financeiras também, tranquei o superior, falei: eu quero ficar só com o técnico. E começou o YouTube, começou tudo, as pessoas começaram a ver o técnico com outros olhos. Eu fui enxergando a profissional que eu poderia ser e que eu sou hoje. Com isso, o cuidado, a ajuda que eu tô dando hoje vai além do assistencial. Eu sei que de forma indireta eu estou ajudando a formar profissionais mais humanos, porque muitas pessoas falam que se inspiram em mim. Então, se vocês se inspiram em mim, vocês se inspiram no que eu penso, no que eu falo, no que eu projeto para vocês. Então, eu sou orgulhosa disso. Acredito que o técnico passar pelo superior, voltar para o técnico e virar uma criadora de conteúdo foi um processo que eu precisava passar. E como eu conversei com vocês, sendo bem sincera, eu amo a enfermagem, eu amo com todas as forças. Não é à toa que eu sou tão feliz dentro de um centro cirúrgico. E eu acho que se eu parar de vez com o conteúdo de enfermagem,
eu vou me perder porque eu amo falar disso, mas eu gosto de falar de uma forma descontraída. Eu gosto de falar sem a obrigatoriedade de falar daquilo. Eu falo porque eu amo, eu falo porque eu vejo a necessidade de falar algum assunto ou porque eu sei que falta esse conteúdo para ajudar as pessoas e não por uma obrigação que eu tenha que falar só daquilo. Então, assim, eu quis conversar com vocês falando desse meu amor, por como eu me descobri na enfermagem, porque eu recebo muitas pessoas falando que tem medo, que tem receio e que se inspiram em mim. Então, assim como eu me descobri na área, você só vai se descobrir vivendo. Então, se dê a chance de conhecer essa área que é tão linda, tão incrível. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Ao longo do vídeo aí foi passando no Instagram, passou pra você curtir, se inscrever. Eu não preciso falar nada disso, né? Vocês já sabem tudo isso. Então, um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!